tudo dependia de Chicago. No início de 1972, todos os nossos pensamentos, todas as nossas conversas começavam e terminavam com Chicago. Porque Chicago era o local da exposição da National Sporting Goods Association, uma associação comercial sem fins lucrativos que apoia os esforços de crescimento da indústria de material esportivo e defende os seus interesses. Era um evento anual importante. Era durante a exposição de artigos esportivos que os representantes de vendas do país davam a primeira olhada em todos os novos produtos de todas as empresas e os aprovavam ou não, de acordo com o tamanho das encomendas que realizavam. Só que a exposição de 1972 seria mais do que importante. Seria o nosso Super Bowl, os nossos Jogos Olímpicos, o nosso Bar Mitzvah, porque era onde havíamos decidido apresentar a Nike ao mundo. Se os representantes de vendas gostassem do nosso novo calçado, sobreviveríamos pelo menos até o ano seguinte. Se não gostassem, não participaríamos da exposição de 1973. Enquanto isso, a Onitsuka também estava de olho em Chicago. Dias antes do início da exposição, sem me dizer uma única palavra, a Onitsuka fez um anúncio para a imprensa japonesa alardeando a aquisição da Blue Ribbon. O comunicado chocou a todos, sobretudo a Nisho. Sumerage me escreveu perguntando basicamente: "Mas que é essa?" Na minha exaltada resposta de 2 páginas, expliquei que eu não tinha nada a ver com o anúncio da Onitsuka. Assegurei-lhe que a Onitsuka estava tentando nos intimidar para que vendêssemos a empresa. Mas eles eram o nosso passado e a Nisho, assim como a Nike, eram o nosso futuro. Para encerrar, confessei a Sumerage que eu ainda não havia mencionado nada para a Onitsuka e, por isso, ele também não deveria dizer nada. Peço que você conserve essas informações sob estrito sigilo, por razões óbvias, a fim de manter o nosso atual sistema de distribuição para vendas futuras da Nike. É importante que recebamos mais 1 ou 2 meses de remessas da Onitsuka. Se essas remessas forem interrompidas, será muito prejudicial para o negócio. Senti-me como um homem casado pego no flagra com outra. Estava assegurando a minha amante, a Nisho, que era apenas uma questão de tempo antes de eu me divorciar da minha esposa, a Onitsuka. Enquanto isso, eu estava encorajando a Onitsuka a pensar em mim como um marido amoroso e dedicado. "Não gosto dessa forma de fazer negócios", escrevi a Sumerage. Mas a situação foi forçada por uma empresa com as piores intenções possíveis. "Ficaremos juntos em breve, querida. Apenas tenha um pouco de paciência." Pouco antes de todos partirmos para Chicago, recebi um telex de Kitami. Ele havia pensado em um nome para a nossa nova empresa, The Tiger Shoe Company. Queria que eu revelasse isso em Chicago. Respondi dizendo que o nome era lindo, lírico, poesia pura, mas, infelizmente, era muito tarde para revelar qualquer coisa na exposição. Todo o material promocional já havia sido impresso. No primeiro dia da exposição, entrei no centro de convenções e encontrei Johnson e Woodell já ocupados, organizando o nosso estande. Eles haviam enfileirado os novos Tigers e, agora, estavam empilhando os novos Nikes em pirâmides de caixas de sapatos alaranjadas. Naquela época, as caixas de sapatos eram brancas ou azuis, e só. Mas eu queria algo que se destacasse nas prateleiras das lojas de artigos esportivos. Então pedi que a Nippon Rubber fizesse caixas laranja neon, brilhante, imaginando que seria a cor mais ousada do arco-íris. Johnson e Woodell amaram o laranja e eu amei a palavra Nike, escrita com todas as letras minúsculas e em branco na lateral da caixa. Entretanto, assim que eles abriram as caixas e examinaram os tênis de perto, ficaram abalados. Aqueles tênis, a primeira leva produzida pela Nippon Rubber, não tinham a qualidade dos Tigers nem das amostras que tínhamos visto anteriormente. O couro era brilhante, e não no bom sentido. O Wet Flight parecia mesmo molhado, como se tivesse sido coberto por uma tinta barata ou uma laca que não havia secado. O cabedal estava revestido com poliuretano, mas, aparentemente, a Nippon Rubber não se mostrara mais eficiente do que o Bowerman na hora de trabalhar com essa complicada substância volátil. O logotipo que ficava nas laterais, aquela coisa que era uma asa, lufada de vento ou vírgula criada por Carolyn, que nós passamos a chamar de swoosh, estava torto.
Sentei-me e apoiei a cabeça nas mãos. Olhei para a nossa pirâmide laranja. A minha mente viajou para as pirâmides de Gizé. Apenas 10 anos antes eu estava lá, montado em um camelo, como Lawrence da Arábia, andando pelas areias, tão livre quanto um homem poderia ser. Agora eu estava em Chicago, montado em dívidas, chefe de uma oscilante empresa de calçados, lançando uma nova marca com produtos de má qualidade e sushis tortos. Tudo é vaidade. Olhei ao redor do centro de convenções, observando os milhares de representantes de vendas que enchiam os estandes, os outros estandes. Ouvi-os dar gritos de admiração por todos os outros calçados que estavam sendo apresentados pela primeira vez. Eu era aquele garoto na feira de ciências que não trabalhara duro o bastante em seu projeto, que não começara a fazê-lo até a noite anterior. As outras crianças tinham construído vulcões em erupção e máquinas de raios, mas tudo o que eu tinha era um mobile do sistema solar, feito com bolas de naftalina presas nos cabides de roupa da minha mãe. Droga, aquele não era o momento de apresentar calçados defeituosos. Pior ainda, tínhamos que empurrar aqueles tênis ruins para pessoas que não eram o nosso tipo de gente. Eles eram vendedores, falavam como vendedores, caminhavam como vendedores, vestiam-se como vendedores. Camisas de poliéster justas e calças com elástico no cós. Eles eram extrovertidos. Nós, introvertidos. Eles não nos entendiam. Nós não os entendíamos e, mesmo assim, o nosso futuro dependia deles. E agora teríamos que convencê-los, de alguma forma, de que valia a pena investir o seu tempo e a sua confiança naquele tal de Nike. Eu estava à beira do descontrole. Então percebi que Johnson e Woodell já estavam perdendo a cabeça e que eu não podia me dar ao luxo de fazer o mesmo. Da mesma forma que aconteceu com Penny, eles me tiraram à força do ataque de pânico. Olha, gente, eu disse, isto aqui é o que de pior um calçado pode ser. Eles vão melhorar. Então, se pudermos apenas vender estes, estaremos no caminho certo. Os dois balançaram resignadamente a cabeça. Que escolha nós temos? Olhamos para frente e vimos uma multidão de vendedores andando como zumbis em direção ao nosso estande. Eles pegaram os Nikes, seguraram-nos contra a luz. Tocaram o swoosh. Um disse ao outro, "Mas que diabo é isto?" "Não tenho a menor ideia", respondeu o sujeito. Começaram a nos encher de perguntas. "Ei, o que é isto?" "Isso é um Nike." "Mas que diabo é um Nike?" "A deusa grega da vitória." "Grega do quê?" "Deusa grega da E o que é isto?" "Isso é um swoosh." "Mas que diabo é um swoosh?" A resposta simplesmente saiu da minha boca. "É o som de alguém ultrapassando você." Eles gostaram. Gostaram muito. E quiseram fazer negócios. De verdade, fizeram pedidos. No fim do dia, tínhamos superado as nossas mais ambiciosas expectativas. Éramos um dos maiores sucessos da exposição. Pelo menos era assim que eu via. Johnson, como de costume, não estava feliz. Sempre perfeccionista. "As irregularidades de toda essa situação", disse ele, "deixaram-no pasmo." Esta foi a expressão que ele usou. As irregularidades de toda esta situação. Implorei a ele que levasse o seu estarrecimento e as suas irregularidades para outro lugar, que aceitasse o suficientemente bom. Mas ele não conseguia. Aproximou-se de um dos maiores compradores e exigiu que este lhe dissesse o que estava acontecendo. "Como assim?" indagou o sujeito. "Ora", disse Johnson, "nós aparecemos aqui com esse novo Nike que não foi nem testado e, para falar a verdade, nem é tão bom assim, e vocês o estão comprando? O que está acontecendo?" O homem achou graça. "Nós fazemos negócios com vocês da Blue Ribbon há anos", disse ele, "e sabemos que dizem a verdade. Todos os outros tentam nos enganar, mas vocês são sempre honestos. Então, se dizem que esse tênis novo, esse tal de Nike, vale a aposta, nós acreditamos." Johnson voltou para o estande coçando a cabeça. "Falar a verdade", disse ele. "Quem diria?"